seja bem-vindo a mais uma aula aqui. Meu nome é Isaac Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre o perfil de cliente ideal. É algo que você precisa entender dentro dessa estrutura de marketing, posicionamento de empresa, é que nem todas as pessoas que estão te seguindo e nem todas as pessoas que vão ser atraídas pelo teu anúncio, elas vão comprar. Mas isso é óbvio. Porém, você precisa entender que todas que entraram em contato, elas são potenciais clientes. Porém, qual o perfil desse cliente? E qual a estrutura que eu preciso construir para definir o meu cliente ideal e ser assertivo nas minhas ações? Você deve ter assistido com certeza, e se você não tiver assistido, por favor, pausa esse vídeo, volta lá na aula de público-alvo, de persona, de posicionamento, porque senão não vai fazer sentido para você entender esse conteúdo, tá? Então, pausa, volta lá nessas aulas, porque senão você não vai entender o contexto desse conteúdo e como colocar ele em prática, que é o mais importante, tá? Então, se você não assistiu, pausa, vai lá e assiste, depois volta para cá, tá bom? Esse conceito, ele foi um conceito desenvolvido por um cara chamado Aaron Ross. O que foi que ele percebeu quando ele estruturou isso dentro de grandes companhias e ele validou isso também dentro de pequenos negócios? Ele percebeu um ponto interessante, que das 10 pessoas que entravam em contato com uma empresa, uma determinada empresa, 5 pessoas compravam o produto. 2 pessoas não queriam comprar o produto, elas estavam simplesmente visualizando, olhando, entendendo aquele momento delas. Porém, existia um público de pessoas que eles iam até a loja, olhavam o produto e disse que não, eu não tenho interesse. E com o passar do tempo, ele foi percebendo que todos esses possíveis contatos, eles são contatos, eles precisavam ser divididos e existia estratégias de entender quantos dos clientes eu quero atrair para a minha loja, que eles vão fechar o negócio, quantos dos clientes eu quero atrair para a minha loja, que eles vão apenas visitar a minha loja, eles não conhecem a minha loja, nem o meu produto, nem o meu serviço, e quantos desses clientes eu quero atrair para gerar visualização. E você precisa entender que os 3 perfis de clientes, eles são muito importantes. Por quê? Porque você vai conseguir filtrar e entender e segmentar com o teu marketing quanto que custou cada contato daquele. Seja o que gerou visualização, seja o que gerou contato, ou seja o que realmente comprou. O que a maioria das empresas não contam dentro de um investimento é o ROAS, que é o investimento sobre o investimento da ação específica que foi feita. Por exemplo, existe o ROI, que é o retorno sobre o investimento, que você vai aprender dentro da aula de diretrizes e indicadores de performance. E existe o ROAS, que é todo o investimento que você fez. O ROI é como se eu pegasse ali R$100 e investisse ali em um anúncio para alcançar 1000 pessoas. O ROAS é quanto de força eu investi junto com esses R$100 para alcançar aquele público. Então, o que foi a mão de obra, o tempo dessa mão de obra, o esforço que eu investi para ir junto com aqueles R$100 ali do anúncio. Então, eu calculo tudo isso e coloco na balança. Para entender isso, eu preciso olhar, né? Até preparei aqui esse desenho antes, para que você possa realmente entender como que essa aula funciona, como que esse conteúdo funciona e como você vai implementar dentro da tua empresa. Vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender, aqui dentro desse quadro de cliente ideal, que você pode imprimir esse PDF, está aqui anexo, você pode apertar esse botão, baixar e acessar. Primeiro ponto que você precisa entender dentro desse quadro é que existem 2 indicadores aqui para você medir o cliente que vai até a tua loja hoje e o cliente que você quer atrair. Por quê? Antes de eu trazer isso aqui, deixa eu trazer um exemplo aqui de um dos negócios que eu também já atendi como consultor. Ele gerava muitas visualizações nos seus Reels e nos seus Stories, uma média de 1000 pessoas nos seus Stories ali visualizando os seus conteúdos. Porém, a sua venda era muito baixa. Por quê? Porque o conteúdo que ele gerava era um conteúdo para mexer com o ego, com o status das pessoas. Ele não era um conteúdo que mexia com o reptiliano. Lá no módulo de neurociência você vai ouvir e entender como que esse cérebro, essa parte do nosso cérebro, ela vai conectar com, aí eu vou colocar aqui entre aspas, tá?
com esses elementos de desejo, com essa luxúria, com esse glamour e o script de venda. Então, ele atraía os clientes para a empresa dele, mas ele não conseguia transformar essas visualizações em vendas, transformar essas visualizações de stories em venda. Então, qual foi o primeiro passo que eu fui buscar? Eu preciso ter um termômetro. Eu preciso entender dessas 1000 visualizações quem realmente é cliente, ou que já foi cliente, ou que nunca comprou um produto, e qual é a faixa etária e o lugar que aquela pessoa se encontra. Se ela é um funcionário, se ela é um empresário, se ela é um gestor, se ela é um líder, se ela é uma pessoa que trabalha CLT e só olha as redes sociais de manhã, de tarde ou então só à noite. Então, o primeiro passo foi entender quem daqueles meus leads, quem daquelas visualizações, ele tinha a receita potencial para realmente comprar o meu produto. Se realmente aquelas visualizações que estava gerando ali era realmente o que eu queria atrair para o meu produto, para vender, para bater a minha meta ali dentro daquele investimento do Instagram. Então eu entendi isso. Depois que eu entendi se esses clientes eles tinham a receita em potencial, eu fui entender o nível de probabilidade de fechamento de negócio daquelas minhas visualizações. E aí é algo interessante que talvez você esteja passando por isso. As pessoas visualizam seus stories, mas elas não interagem com você e muito menos perguntam quanto é o teu produto e mais difícil fechar. Por que isso está acontecendo? Porque o teu conteúdo ele está totalmente conectado com o público certo. Ele está conectado talvez com o público certo, porém o tipo de conteúdo que você está produzindo é para um público que tem, vou marcar bem aqui, ó, a receita, o potencial de compra baixo. E quando eu vou para um fechamento de negócio, quando eu gravo um stories para vender, ele não converte. Aí ele fica aqui, ó, nessa primeira camada, nesse primeiro quadrante, que é o potencial baixo. E aqui, ó, eu já tenho a outro nível que é, ele tem recurso para comprar o meu produto, ele tem como pagar o meu produto, porém, na hora de pagar o meu produto, ele sente dificuldade de perceber o valor que eu estou gerando para ele. Então, ele tem a probabilidade de fechar alta, porém, a minha estrutura de fechamento de negócio não está alinhada à necessidade dele. Como não está alinhada, ele não vai para o meu segundo quadrante. Ele não vai para o segundo quadrante, que é o segundo quadrante de fechamento de negócio, que é mandar ali um direct, ou um WhatsApp, ou um e-mail, ou clicar em um botão, em um anúncio, dizendo eu quero, eu tenho interesse, eu quero comprar, como funciona. Por quê? Porque o conteúdo, o tipo de público que você está atraindo, ele é um público desqualificado para o teu Instagram. Então, ou para o teu Facebook, ou para o teu WhatsApp, ou para as tuas mídias, ou para realmente o teu comercial. Então, o teu marketing está desempenhando uma força muito grande para atrair um público que tem um potencial de compra muito baixo. Isaac, me dá um exemplo disso. Eu acho que há um pouco mais de um ano, um cliente meu, na realidade ele se tornou cliente depois, né? Ele tinha contratado um grande digital influencer da cidade dele. E esse digital influencer gerou muitas visualizações para os stories dele, muitas visualizações, muitos seguidores ali no feed, comentário, engajamento, cresceu muito. E aí ele falou, Isaac, em números, em visualizações a gente cresceu muito, mas em fechar negócio, pessoas realmente comprando o meu produto por conta dele, não veio. Então o que foi que eu falei? Facilmente, usando aqui a estrutura do Iron Horse do cliente ideal, eu fui diagnosticar aqui a base dele de produção de conteúdo estava bonita, estava criativa, mas não estava atraindo o cliente certo, nem o script correto. Então eu posso te ajudar a entender aqui de duas formas essa estrutura de cliente ideal. Aqui eu conecto com o conteúdo, que ele tem que estar conectado com o script de vendas. E aqui eu conecto com o público. Público alinhado ao conteúdo. Com maior probabilidade, com a estrutura mais bem feita de conteúdo,
maior a minha probabilidade de atrair o público certo. Quanto mais eu atraio o público certo, convertendo o meu conteúdo em script, mais probabilidade de fechamento. Aí você está se perguntando, aqui esse quadrado, o que eu vou colocar? Aí, no teu caderno de exercício, lembra que você vai escrever aí quem é o seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Será que hoje o teu Instagram ele está atraindo o cliente certo para os teus seguidores? Mas eu não sei como atrair os meus seguidores para o meu conteúdo. Eu não sei quem é os meus seguidores. Eu só olho lá os insights do Instagram, mas eu não tenho entendimento do comportamento dele. Por isso que eu falei, se você não assistiu a aula lá de público, falando sobre público-alvo, sobre persona, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, pause e volta lá na aula de público. Porque eu estou falando aqui um conteúdo um pouco mais profundo que só vai fazer sentido para você que assistiu a aula de público, tá bom? Então vamos lá, para você entender como estruturar o seu cliente ideal e você criar anúncios e um conteúdo mais direcionado, se você trabalha com produto de high ticket, produtos com valor agregado alto e com serviço de alto padrão, você precisa entender exatamente, Isaac, mas eu não sou esse tipo de pessoa, eu não tenho esse cliente, eu não tenho esse produto ou esse serviço premium, mas você precisa também entender isso. Por quê? Porque o teu negócio hoje está pequeno. Daqui a um ano, você vai estar aqui na plataforma, deixando o teu depoimento. O quanto o teu negócio cresceu seguindo a nossa metodologia. Então, hoje, você está pequeno. Mas daqui a um ano, a sua realidade pode ser completamente diferente. Então, vamos lá. Foi o que a gente fez aqui. Nesse PDF que você está aí acessando, você percebeu que tem um funil, né? Eu escrevi aqui antes, só para facilitar aqui a nossa comunicação. Mas você viu aí que você tem o funil. Isaac, por que tem um funil? Porque é esse entendimento, é esse princípio. Deixa eu desenhar aqui a boca de um funil aqui, só para deixar o negócio mais criativo. Pronto. É esse entendimento que você precisa ter quando você vai atrair o teu cliente ideal. Como, por exemplo, quando você vai fazer um anúncio, lá no módulo de anúncio, né, de tráfego pago para negócio local, ele vai falar muito sobre isso. No módulo de conteúdo a gente vai falar muito sobre essa parte de captação da atenção, de retenção das pessoas. Mas aqui nós estamos na estratégia. Você é empresário, você é empreendedor, você precisa entender disso aqui. Isso aqui que vai fazer diferença quando uma empresa de marketing, de conteúdo, ela te apresentar um vídeo. Você vai fazer uma pergunta para ela baseada dentro desse contexto. E aí você vai entender que se realmente aquele conteúdo ele vai atrair o cliente desqualificado para você, com um conteúdo muito bom. Lembra da explicação agora há pouco? Conteúdo muito bom, muito criativo, porém eu não estou atraindo o cliente certo. Então o que está acontecendo? Eu não saio do lugar, eu cresço em números, eu cresço em visualização, mas o conteúdo ele não está adaptado ao perfil de cliente ideal que eu quero atrair. Então vamos lá. Para você fazer isso, é simples. Entenda. O cliente ideal, qual é o mercado que ele está hoje? Qual é a área, a fatia do mercado, a área do mercado que eu quero atender esse cliente hoje? Depois eu vou para o segmento dele. Por exemplo, vou pegar aqui um caso de um cliente nosso que trabalha com atacarejo, né? Posso usar esse termo. É um varejo misturado com atacado, porém compra-se a partir de 15 peças, né? No caso do mundo da moda. O que ele tem lá? Ele trabalha com o mercado o público dele é o mercado da moda. O segmento dele são pequenos empreendedores que faturam de 30 a 70 mil reais na sua loja física, que eles compram o produto dele porque é cômodo, ele tem uma entrega de delivery diferenciada. Esse cliente aqui, ele está buscando a empresa dele porque a empresa dele também treina o time de vendas dessa empresa para essa empresa conseguir vender mais. Então é um comportamento dele. E dentro do comportamento dele, ele tem mapeado exatamente aquilo que a gente conversou lá naquela aula lá atrás de público. Qual é o comportamento desse cliente? Qual é a dor desse cliente na realidade?
e qual é a necessidade desse cliente. Então ele tem isso mapeado aqui, dor e a necessidade. Ele tem isso mapeado aqui, então ele consegue entender. O cliente dele está no mercado da moda, o segmento dele, moda feminina para mulheres que gostam de usar um vestido marcando as curvas do seu corpo. Essas pessoas que compram dele têm um faturamento, como ele é um atacarejista, ele não é varejista, vende de 30 a 70 mil, se não me falha a memória agora, tá? O foco do público do cliente ideal dele é esse. O decisor de compra, 90% são as esposas. O desafio desse empresário ou dessa empreendedora que está comprando esse produto dele é vender os produtos com, eu acho que é 40 dias ou é 20 dias, eu não lembro aqui exatamente para dizer para você. E quem são os influenciadores dessa decisão? Aí ele tem lá as vendedoras. Então ele sabe que esse perfil de cliente dele está no mundo da moda. Vou colocar aqui, ó, só para você entender aí o exemplo. Moda, segmento feminina, só que o comportamento são mulheres que querem usar um vestido ou uma roupa que marque mais as dobras e que muitas das vezes ela sente até vergonha de usar uma roupa dessa. Então, esse é o comportamento do cliente dele. Depois, o poder aquisitivo desse cliente que compra, também dele, é um cliente que fatura entre 30 a 70k. Poder aquisitivo, decisão de compra. Quem é que decide a compra junto com esse empresário? A esposa. Quais são os desafios desse empreendedor que compra esse produto dele? De vender o produto de X dias até Y dia. E quem é o influenciador dessa compra e dessa recompra? É o time de vendas. Então, tendo esse entendimento, quando eu vou gravar um vídeo para atrair a atenção desse empresário, desse empreendedor que tem um pequeno negócio ou um médio negócio ali que está já saindo às vezes até do seu 100 mil, 150 mil de faturamento, que pode comprar ele, eu posso adaptar a minha cópia, eu posso adaptar o meu texto. Isaac, como que seria mais ou menos esse vídeo? Seria mais ou menos assim. Se você é empresário, empreendedor, está assistindo esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou conseguir vender um produto em 20 dias? Começar no mercado da moda, empreender no mercado da moda, ou talvez até você já tenha uma loja física. E o teu time de vendas, ele sempre te fala para você trazer novidades, trazer produtos inovadores que ajudem as suas clientes a venderem mais conforto, mais comodidade e deixar ali elas mais sensuais. Aí talvez você esteja se perguntando, Isaac, e como que eu gravaria um vídeo, como que eu gravaria um stories para atrair a atenção agora do meu cliente ideal? Lá no módulo de conteúdo a gente fala sobre script, mas eu vou antecipar aqui algo para você. Imagina só, eu tenho aqui o mercado, eu já tenho aqui o comportamento, o poder aquisitivo, a decisão de compra, os desafios, os influenciadores. Aí eu pego o celular, deixa eu pegar aqui meu celular. Não precisa ser uma grande produção. Então, ó, aprenda a fazer o básico bem feito. O que que você pode fazer? Pega o celular, ligou aqui, ó, vai aparecer aí na edição para você o que que a gente vai fazer. Vamos lá. Se você é empreendedor e muitas das vezes o teu time de venda até fala para você trazer novidades para a tua loja, e se você está numa região interiorana, eu quero te apresentar a empresa MIGS. Uma empresa que de fato pode ajudar você a te apresentar o produto certo, a vender com velocidade. Nós temos um método já testado e validado para te ajudar a vender o produto com até 20 dias. Já imaginou fazer isso no teu negócio hoje e atrair mais clientes e gerar mais vendas para você? Aperta no botão que está aparecendo aqui agora que eu vou te ensinar. Eu e a minha equipe vamos pegar na sua mão, empresário, empreendedor, a vender mais os teus produtos de moda feminina na tua cidade. Quer saber mais? Estou te esperando aqui. A gente se vê daqui a pouco, hein? O que foi que eu fiz? Eu adaptei exatamente a minha estrutura de cliente ideal a um script de vendas, a um vídeo de vendas. Quando você faz isso e você entrega para o cliente certo, lá no nosso módulo de tráfego pago, você vai entender de fato que tudo aquilo que você fez poderia ser resumido a um planejamento certo, uma estratégia certa, com um vídeo de 1 minuto
ou de 40 segundos, depende muito da sua estrutura de cliente ideal e do teu entendimento lá dentro do módulo de conteúdo. Você reduziu aí talvez 30 dias, 60 dias, eu não sei há quanto tempo você já investe no marketing digital, nas mídias sociais, em um vídeo que pode gerar conversão para você em 3 dias, em uma semana. Mas por quê? A estratégia certa, o passo a passo correto. Então, se você entendeu essa aula, se você conseguiu entender de fato, se você preencheu aí o teu mapa e se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o teu aprendizado, as tuas dúvidas. Eu quero entender de fato como que o Epic, como que essa ferramenta do perfil do cliente ideal pode de fato fazer com que você cresça mais o teu negócio através das nossas estratégias. Coloca aqui nos comentários, a gente quer te ouvir. Se você ficou com alguma dúvida, também deixa logo aqui embaixo e eu espero que você tenha bons negócios e grandes resultados. A gente se vê daqui a pouco, hein, no próximo vídeo.